Aqui é a professora Daniele, sou professora de Química e esta é a aula de densidade. Muito comum, tanto em exercícios de física quanto em cálculos estequiométricos de química, o conteúdo sobre densidade é frequentemente visto em diversos tipos de prova e é calculado a partir de uma única fórmula. O que é densidade? É um parâmetro que mensura o nível de concentração de massa presente em um determinado volume. É quanto de matéria, massa compacta, cabe dentro de um espaço, que é o volume. O símbolo densidade é a letra do alfabeto grego, pronunciada como Rho, sendo sua unidade expressa no Sistema Internacional SI em quilograma por metros cúbico. A densidade é uma propriedade específica de cada material, isto é, não existe elementos distintos com densidades iguais. Quando falamos que a densidade é uma propriedade específica de cada material, isto é, não existem elementos distintos iguais, podemos afirmar então, conforme o exemplo que nós temos ali naquela tabela, que cada substância tem o seu valor de densidade e eles não se repetem. Mas para que serve a densidade? A densidade de objeto é tomada como parâmetros essencialmente durante a etapa de seleção, descrição de materiais de qualquer projeto, seja mecânico, físico ou químico. Exemplo: para construir um navio, especificar um fluido corrosivo ou até mesmo para escolher o tipo de aço para uma obra, é fundamental saber com precisão a densidade do material. A partir daí, poderá saber o peso da estrutura líquida, em questão, se ele afunda ou flutuará na água. Como já foi dito, a densidade é uma propriedade única de cada material. Portanto, esse parâmetro também é utilizado para identificar elementos desconhecidos. Até então, uma vez que se compara os seus valores de densidade com os já tabelados pela ciência. Mas como calcular a densidade? A densidade ou a massa específica é a relação entre a massa, representada por m minúsculo, e o volume, representado pela letra V, de determinado material sólido, líquido ou gasoso. Matematicamente, a expressão usada para calcular a densidade é dada por densidade é igual a massa dividido pelo volume. Densidade, representada pela letra D, igual a m sobre V, em que D representa-se a densidade, m a massa e V o volume. Aqui nós vamos ver um exemplo de como que os exercícios de densidade eles aparecem nas provas. Então nós temos ali 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio, foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto. A letra A, ela representa o líquido na cor rosa, o B na cor azulada e o C na cor verde. A seguir, temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre a densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela. Justifique sua resposta. Nós temos então a substância água, em que ela apresenta a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O benzeno, 0,90 gramas centímetros cúbicos. O clorofórmio, 1,53 gramas centímetros cúbicos. Então, o que nós temos que ter o entendimento aí? Tudo que tiver uma densidade com valor maior que 1, que é o da água, vai ficar então mais abaixo. Aquele que apresenta uma densidade menor que 1 vai então ficar mais na superfície, ou seja, não vai afundar em relação à água. Então vamos observar quais são as respostas. Primeiro, quem é a substância A? A substância A, que é a cor rosa, é o benzeno, porque que tem um valor de 0,90, que é então menor do que a da água. A substância B, da coloração azul, é a água, porque apresenta 1 grama centímetro cúbico.
E a letra C, representada pelo líquido verde, é o clorofórmio, porque ele apresenta 1,53 gramas centímetros cúbicos. Isso se dá porque os líquidos menos densos ficam sobre os mais densos. Assim como o benzeno é o menos denso, ele fica na superfície. E como o clorofórmio é o mais denso, ele vai afundar, ficando na parte inferior, deixando a água no meio. Mais um exemplo. Aqui é como nós vamos fazer o cálculo. Qual a densidade em gramas por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e a massa de 4.000 gramas? O que nós temos que fazer primeiro? Montar a fórmula. D é igual a M sobre V. Quem é D? D nós não sabemos. Mas quem é M? M é, então, 4.000 gramas, que é a massa, porque está em grama, então é a massa. Qual é o volume? O volume está 5 litros. Como ele está pedido em centímetros cúbicos, nós vamos multiplicar, então, 5 litros por 1.000. Então, nós vamos ter ali 400 gramas dividido por 5.000 centímetros cúbicos. E o valor da densidade, então, deu 0,8 gramas centímetros cúbicos. Aqui estão as nossas fontes da pesquisa e aqui terminamos também com esta aula de densidade. Agora é só partir para a prática. Obrigada.